Olá trader, tudo bem? Eu me chamo Fabrício Nicolau e hoje veremos a ferramenta Times in Trades. Ela vem da leitura de fluxo e oferece uma variedade de recursos, incluindo como gráficos, identificação de tendências, alertas de mercado e também o mais importante, acompanhar os participantes. O Times in Trades ele é muito utilizado e vem da leitura de fluxo avançada. É projetado para ser de fácil uso e oferece os recursos mais avançados, como personalizar ordens e filtros, permitindo que você concentre-se e foque no ativo que você está negociando. Aprenda nesta aula a combinar a análise gráfica com a leitura de fluxo e, sabendo disso, podemos tomar decisões mais eficazes, utilizando a análise técnica para ver oportunidades de compras e vendas. A ferramenta serve para todos os traders, desde iniciantes até os mais experientes. É uma baita ferramenta e é um dos pilares do Tape Read. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal. Ative o sininho para ser avisado. Teremos vídeos novos toda semana. E esse vídeo é de uma das temporadas que eu vou gravar de ferramentas mães para leitura de fluxo. Então vamos ver na prática como tudo isso funciona. Então vamos para ferramentas de fluxo Times in Trades. Olá pessoal, então eu estou aqui no Profit. Estamos com o gráfico aberto das ações de Vale e o Times in Trades da Vale. Né? Mas vamos entender primeiro como que funciona a ferramenta Times in Trades. Então vamos fechar aqui tudo, né? Vamos fechar tudo aqui, vou deixar o gráfico aqui do ladinho, né? E vamos como manusear a ferramenta. Vamos aprender como manusear a ferramenta. Então aqui no menu superior eu tenho ferramentas, certo? Clicando aqui você tem uma variedade de recursos para a leitura de fluxo, né? Como livro de ofertas, livro de preços. Porém no vídeo de hoje nós vamos ver sobre o Times in Trades. Então vamos abrir a ferramenta Times in Trades e vamos entender como funciona todos os recursos que tem nela. Certo? Então você clica aqui em Times in Trades, né? Ele vai abrir esse gráfico aqui, né? Já carregou aqui as ações, as compras e vendas de Vale, né? Eu selecionei a Vale e não porque o mini índice, pessoal, ou o mini dólar que seja, porque a Vale a movimentação é mais tranquila de você aprender e entender o conteúdo dessa aula, certo? Então aqui, ó, eu tenho, abrindo a ferramenta Times in Trades, está carregando aqui o diário, as compras e vendas de Vale, né? Então eu tenho aqui a parte verde, os compradores, e tem a parte vermelha, os vendedores, né? Então na primeira coluna aqui eu tenho a data, a compra, o valor que está sendo negociado, a quantidade de ações, papéis, seja compras e vendas, né? Quem vendeu, quem comprou e quem foi o agressor. Já vamos explicar detalhadamente cada item desse. Primeiro, vamos chegar aqui no menu superior, aqui no ativo da ferramenta Times in Trades. Eu tenho aqui o ativo que eu estou vendo, então eu estou vendo o ativo a Vale 3, a última cotação do preço, a variação dela no dia, o horário atual, o volume de negócios que foi negociado no dia de hoje, então são 714 milhões de reais negociados em ações de Vale, a quantidade de negócio, a máxima do dia da Vale, a mínima do dia, abertura do preço e fechamento do dia anterior, certo? Aqui se você der rolar o mouse aqui, você consegue ver mais sobre os ajustes, sobre o VOC, o VOV, o payoff de compra, o payoff de venda, né? Compra a mercado, preço de venda a mercado, certo? Então, e VWAP também, você tem a VWAP do dia, né? Aqui, ó, o preço de VWAP do dia. Então, VWAP, para quem não sabe, é a média de comprados e vendidos. Eu vou gravar um vídeo sobre VWAP, mas o vídeo de hoje é sobre o Times in Trades. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, na coluna data, compra, valor, quantidade, vendas e o agressor, a gente tem aqui o horário, então, né, que está sendo negociado. A compra, qual foi o participante, né? Então, aqui eu tenho o Morgan, Credit Suisse, JP Morgan, né? Vamos pegar o Morgan aqui. O Morgan, ele vendeu, ele comprou, né? Nessa linha ele comprou, né? A que preço? A R$ 86,02 de Vale. A quantidade foi 100 ações de Vale. E quem foi a contraparte dele foi a Genial. Então a Genial foi a contraparte e o agressor foi a própria Genial, porque ela vendeu, ela agrediu as compras do Morgan. Então, consequentemente, ela mexe no preço, ela desloca o preço, ela agrediu com intensidade, certo? Então vamos lá, aqui a gente tem a continuação, eu só tive vendas agora, né? Só tive vendas. E aí, pessoal, você pode personalizar ele, você tem a quantidade,
Eu já vou passar mais detalhes sobre essa quantidade aqui que acabou de entrar, 1.400, 1.900 lotes e que desloca preço. É uma dica muito importante. Mas vamos entender primeiro a ferramenta. Então, clicando com o direito do mouse, você tem as opções aqui de propriedades, né? Você pode acessar propriedades. Posso tirar a aba de ativos aqui, ó, que a gente acabou de fazer a explicação, ó, voltei ali. Posso colocar a pressão de compra e venda, né? No caso eu tirei ela aqui, ó, ela está aqui em cima. Pressão. Se a pressão está mais forte na compra ou na venda, a venda está com 53%, a compra está com 47%. Então você tem a pressão aqui em cima, né? Aqui você pode tirar ou colocar ela se você quiser, né? Que ela fique visível. Então aqui você pode ver o último negócio, pode definir o período, né? Nós estamos no diário aqui, ó. Eu posso definir ela para 60 minutos, para 1 minuto, enfim. E pode selecionar os últimos 5 minutos de negociação que você apenas quer ver. Então você pode determinar isso também. Os tipos de trade, você quer ver os trades de leilão, de direto, muito parecido com a aula de volume. Se você não sabe o que é volume, tem uns cards aqui, uma videoaula sobre volume at price, certo? E você pode acessar e entender como que funciona o volume at price, certo? Você pode exportar ela para uma planilha de Excel, também se você quiser, certo? Duplicar essa janela facilmente, né? É um atalho. Pode agrupar e pode compartilhar, se você quiser, a imagem do Times in Trades, né? Inclusive tem alguns vídeos aqui sobre a aba ordem original, sobre cada ferramenta que eu vou explicar agora, né? Vamos acessar em propriedades, que é o que eu quero falar agora. Propriedades, você tem configurações aqui, né? VWAP, pode tirar, colocar ali. Pode monitorar os agentes, isso que é muito legal da ferramenta. Você pode, por exemplo, pegar a BGC Liquidez aqui, ó. Vamos pegar a BGC Liquidez. Vou monitorar ela e vou pintar ela em roxo. É uma cor que eu vou conseguir ver. Mas, para quem não sabe, eu utilizo bastante a cor verde, né? Que é para definir os players estrangeiros, os participantes que são de fora. Então, a BGC Liquidez tem muitas contas estrangeiras, né? Então, quando operam por lá, são volumes muito grandes, né? Que desloca o mercado, certo? Então, vou colocar a liquidez aqui, né? De verde. E vou dar um OK aqui, ó. Peguei um player que aparece poucas vezes no volume. Vamos de novo aqui, propriedades. Vamos pegar, por exemplo, a UBS. A UBS, ela tem muito robôs, né? UBS, Ideal, Terra e Genial. São essas 4 corretoras que tem robôs no mercado. Então vamos pegar aqui UBS, certo? Monitorar ela aqui, ó. Vou colocar ela numa cor amarela. Geralmente eu coloco para robôs, determino. Então olha só a quantidade de robôs que tem ali operando pela UBS. Apareceu várias ordens aqui rachuradas e pintadas, né? Então isso vou montando a minha forma de operar, né? Isso para operar nos negócios, você tem a opção de ordem original, compradores, vendedores, saldo e evolução no tempo. Vamos entender isso também, né? Continuando em propriedades aqui, voltando, você tem a coloração da quantidade de negócios. Então, por exemplo, eu quero colocar ali maior ou igual, por exemplo, maior ou igual. Quero colocar que ele pinte para mim lotes que sejam acima de 1.000 contratos, por exemplo, 1.000 ações, né, de vale. Eu quero que ele me pinte na cor azul. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, adicionar. Ele vai colocar ali num intervalo de 1.000 a 100.000 ações, ele vai pintar de azul, certo? E aí, a partir do momento que você dá OK, ele vai já concluir essa operação. Visibilidade, você pode tirar a legenda, data, pode colocar a direção do saldo, mostrar somente o gráfico, pode mudar a fonte se você quiser e cores também aqui do fundo, né? Mas eu vou fazer uma cor bem legal que eu utilizo, como eu uso, eu venho aqui na coloração da linha, colorir a linha inteira. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui e olha que legal que vai acontecer aqui, ó. Ele já me mostra quem são os comprados e quem são os vendidos na linha, né? Isso me dá se o volume está maior de fluxo na compra ou se está mais na venda acontecendo naquele momento. Isso te dá uma noção melhor, certo? Indo mais além, você tem a opção aqui de negócios, ordem original. A ordem original ele só mostra o agressor, então quem tomou a última iniciativa no negócio. Então eu tenho aqui muitas compras da UBS, tenho do Morgan, do Bradesco e na venda eu tenho aqui do Credit Suisse, do Ideal. E aí você tem a quantidade. A quantidade é o que vai determinar se está deslocando o mercado para cima ou se está deslocando o mercado para baixo. Por exemplo, aqui eu tenho um cara da Genial que vendeu 2.300 ações de Vale. Isso acaba deslocando o mercado. Porque se eu abrir aqui, ó, se eu der 2 cliques aqui na Genial, por exemplo, a Genial começou a vender no preço 85,9
Tá, nesse caso aqui só saiu 85,9. Mas geralmente ele aparece 85,9, por exemplo, até 84. Né? Dependendo da quantidade de vendas, ele acaba deslocando porque não tem negócios naquela faixa de preço. Então ele acaba agredindo outras faixas de preço e fechando o negócio. Com isso, desloca o mercado. Certo? Então essa é a parte de ordem original. Já passamos para o negócio e vamos de compradores. Em compradores, você tem só os participantes que estão comprando as ações de Vale no dia de hoje. Então na ponta, os maiores comprados que tem aqui é XP, Ideal e UBS. Né? Aí aqui para baixo eu tenho até alguns que não operaram no dia, estão com 0 aqui, ó, mas que fizeram o volume de 100 ações. Chegou a comprar 100 ações no dia, mas não tem mais nenhuma posição para agora, certo? Em vendas eu tenho os maiores vendedores. Tenho XP, Merrill, Ideal, UBS, certo? Então a UBS, não necessariamente o player pela UBS, mas são vários participantes. Pode ser que alguns compraram e alguns venderam no dia. Por isso que mostra as maiores compras e as maiores vendas. No saldo, pessoal, eu tenho aqui no saldo eu tenho aqui por volume financeiro, né? Quem mais vendeu e quem mais comprou aqui, né? Num gráfico de barrinhas. Também dá para você saber que por corretora, ver a porcentagem da participação dela no mercado, o volume financeiro, a quantidade de negócios e a média. O que nos diz a média aqui? Ó? Por exemplo, vamos colocar um gráfico aqui para a gente entender. Vamos colocar o nosso gráfico aqui e vamos colocar aqui o gráfico das ações de Vale, certo? Deixar aqui, dar uma ajustadinha aqui, ó, do ladinho aqui você pode ajustar, né? Ó, ajustar aqui do ladinho, certo? Então estou com o gráfico da Vale, né, no dia de hoje, e aqui eu consigo ver, por exemplo, o preço está saindo a 85,90, certo? 85,90. Então, como o preço caiu, quem comprou a 86 está negativo, porque o mercado está sendo negociado a 85,90 e quem comprou, por exemplo, a XP aqui a 86,36, ela está negativa no dia, a posição dela. Né? Mas para quem vendeu Vale no dia de hoje, está totalmente verdinho. Né? Quem vendeu Vale a 86,5, ó, aqui em cima, quem vendeu Vale a 86,5, que está aqui mais ou menos, ó, aqui nessa faixa de preço, quem vendeu aqui está negativo, está positivo, perdão. Ó, pode ver que está totalmente verdinho. E é assim que funciona a coluna de compradores e vendedores da ferramenta Times in Trades. A mesma coisa serve para o saldo, só que o saldo ele vai pegar a quantidade de compras e venda e vai te dar o saldo se está maior na venda ou na compra. Né? Mas eu tenho uma dica mais importante aqui nessa ferramenta, e o que me chama a atenção é a evolução do tempo. Né? Então aqui você consegue ver o gráfico dos maiores participantes que compraram Vale e os maiores participantes que venderam Vale. Certo? Então o que acontece? Quando eu percebo, por exemplo, pessoal, eu vejo aqui, ó, vendas muito forte e o que desloca o mercado é a intensidade, é a agressão e a quantidade de negócios. Tá? Quando eu percebo isso daqui acontecendo, por exemplo, a Merrill aqui, ó, ela saiu às 11h40, né, de quase 0 ações de Vale para basicamente menos 1.100.000 ações de Vale vendidas, né? E a quantidade compradas não chega a 300, né? 300 ações compradas. Então, eu tenho os maiores participantes aqui, ó, Ideal na compra, eu tenho a Ativa e tenho o JP Morgan. Esses são os participantes que estão mais comprados junto com a XP aqui também, ó. Então, Ideal, Ativa, Morgan e XP são os participantes que compraram ações de Vale, certo? Só que cada um foi 300 ações, por exemplo, né? 300.000 ações, né? Aí eu tenho na ponta vendida, eu tenho o JP Morgan, que está aqui pintado em verde, certo? Aqui, ó, pintado em verde aqui. E tenho o Merrill, que está pintado em azul, que basicamente às 11h40 vendeu muitas ações de Vale. Aí, por exemplo, vamos pegar um entendimento mais fácil aqui para você entender. Por exemplo, vendeu mais de 1 milhão de ações de Vale, certo? Mas olha o que aconteceu aqui. Às 11h40 até, por exemplo, meio-dia e 25, ele só vendeu ações de Vale. Né? Chegou a praticamente 1 milhão de ações de Vale vendida. E olha o que aconteceu no gráfico, que é interessante. Às 11h40, mais ou menos, 11h39, foi mais ou menos aqui que começou o movimento de queda da Vale. Tá? Então eu percebo o seguinte, a Vale caiu durante os últimos 30 minutos
caiu 1,5%. E se você ver quem que foi o participante que mais vendeu ações de Vale, das 11h40 até, por exemplo, meio-dia, nós estamos vendo só do meio-dia 25, né? Das 11h40 a meio-dia 25. Olha só, pessoal, aqui, olha essa intensidade de venda que teve nas ações de Vale. E olha o que aconteceu com o gráfico das ações da Vale, né? Às 11h40, inclusive, ela só caiu e chegou a fazer mínima ali, né? Meio-dia e 5, até meio-dia e 5 ali, daí que começou a virar, né? Então, desse pedaço aqui, geralmente o participante que teve intensidade e agrediu é o participante que desloca o mercado. A partir do momento que ele começou a ficar estável, o mercado, se você tem o inverso e tem um participante que começa a comprar, o mercado pode repercutir numa correção, numa compra, num movimento de alta. E olha, do meio-dia e 5 até meio-dia e meio, meio-dia e 35, ela fez como se fosse um pullback, por assim melhor dizendo, né? Ela subiu um pouquinho, né? Mas nesse momento, do meio-dia e 5 até meio-dia e 30, até meio-dia, deixa eu ver aqui, ó, aí você pode clicar aqui, ó, você pode clicar na ferramenta Times in Trades e rolar entre os horários, né? E ele já te dá a data do dia 7 do 3, né? Você pode clicar e rolar aqui entre os horários, né? Então aqui, ó, pegando aqui, quando começou a virar do meio-dia e 10, ó, mais ou menos meio-dia e 10 aqui, né? Quem que começou a comprar aqui, ó? Eu tive esse pequeno espaço aqui, ó, de tempo aqui, ó, que foi a ativa, começou a comprar. Se eu vejo e percebo mais participantes comprando junto com ela, melhor ainda, porque o mercado tende a respeitar e fazer compras junto com os participantes. Então eu vejo o cara da XP que comprou junto com a ativa, acabou fazendo que o mercado subisse um pouquinho, certo? Né? Só que perceba o seguinte, a quantidade que eles compraram não foi a mesma quantidade de vendas. Então, muito legal isso, porque você vê que o participante pela Meru vendeu mais de 1 milhão de ações de Vale. E, como ele vendeu isso em questão de minutos, né? Olha só o que aconteceu com o gráfico da Vale. Caiu 1%. Então, essa ferramenta, para você incluir na tua análise gráfica e acompanhando o que está acontecendo naquele momento no mercado, te dá muita informação num contexto de mercado se você permanece comprado ou se você ainda vai permanecer vendido na sua operação, né? Se você está com uma operação em aberto. Certo, pessoal? Muito legal essa ferramenta do Times in Trades, nos dá muita informação entre compras e vendas e acompanhar os participantes. E aí, trader, gostou do vídeo? Bem legal nessa ferramenta Times in Trades, nos diz muita informação sobre o que está acontecendo no mercado e em determinado ativo, você consegue ver por ativo. Times in Trades é uma das ferramentas bases do Tape Read e é muito importante para o trader que deseja melhorar as suas análises com análise gráfica. Você fica mais próximo das origens dos movimentos. Então aprenda a manusear essa ferramenta, pega replay de mercado, veja os movimentos que o mercado faz juntamente com a ferramenta, assim você vai ter mais tempo de tela, vai entender mais do mercado e da ferramenta em si, né? Entender como ocorrem os movimentos. Assim, muito foco e muita disciplina para isso. E se você é novo aqui, eu já convido você para se inscrever no canal, ative o sininho para ser avisado, deixa aquele baita joinha aí para mim, assim você me ajuda e ao YouTube espalhar esse vídeo, que me ajuda bastante. Pessoal, esse vídeo é em agradecimento ao Street, que concedeu o cenário. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Street e te vejo na próxima aula.